E estando aqui mais uma vez, na segunda parte da videoaula, eu queria primeiramente deixar bem claro que a primeira parte era só para poder introduzir quem está assistindo o vídeo ao mundo do Minecraft, já que possivelmente você conhece uma criança que deve assistir conteúdo disso ou que joga, entretanto não deve ter se aprofundado no assunto para saber como que o jogo é. Bem, na primeira parte da videoaula eu expliquei como que o Minecraft funciona da maneira mais básica possível, dando alguns exemplos, e hoje eu tô aqui para me apresentar, até porque eu não me apresentei na primeira parte. Meu nome é Eric Rogério, do curso de TI, do Senac, e o meu grupo consiste de 6 integrantes. Eu, Renato, João, Laura, Luana e Vinícius. Todos juntos estamos trabalhando para poder oferecer o melhor trabalho possível, da melhor maneira possível. E para o vídeo de hoje, eu estou aqui com a parte da videoaula que envolve a internet e o hardware. Basicamente, o João, meu companheiro de grupo, ele vai falar um pouco sobre a internet e seus conceitos básicos, e eu vou falar sobre a parte de hardware dos computadores, citar alguns tipos de computadores e falar o que cada peça dos computadores fazem. Então, sem mais demora, vamos iniciar a videoaula. Oi, eu sou o João e eu vim trazer aqui para vocês a internet e os seus conceitos. Bom, a internet nada mais é que uma rede mundial de computadores espalhados por todo o planeta, né? Eles ficam interligados através de linhas comuns de telefone que temos nas nossas casas, linhas de comunicações privadas, cabos de submarinos, isso mesmo, fica lá embaixo do mar, canais de satélites e diversos outros meios de telecomunicação, que tem o mesmo objetivo de estabelecer a troca de informações e serviços, unindo assim, né, os usuários particulares que mexem em suas casas e tal, entidades de pesquisa e órgãos culturais, institutos militares, bibliotecas, empresas e de todas as envergaduras. Pera, dramático demais. Bora voltar pro foco. E bem, agora que você já tem uma noção de como a internet funciona e quais são os seus conceitos básicos, a gente pode começar a falar sobre os computadores em si. Bem, eu vou falar primeiro sobre os tipos de computadores que existem. Temos, na prática mesmo, basicamente, 3 tipos de computadores principais que rodeiam aí o mundo, que são os mainframes, geralmente são chamados de supercomputadores, porque são os computadores mais parrudos, são usados também como servidores, e essas máquinas são enormes. Temos os mini computadores, que é um negocinho pequeno, tá ligado? Que tem praticamente a mesma funcionalidade de um microcomputador, só que muito mais compacto. E tem os microcomputadores, que geralmente são os desktops que a gente encontra nos locais de trabalho, nas empresas, nos desktops em casa. E junto a esses desktops também temos os notebooks, que são considerados como microcomputadores também. Bem, e antes da gente partir para a parte interna do computador, vamos falar primeiro dos periféricos. Mas o que são periféricos? O nome periférico é usado para denominar componentes que ficam ao redor da CPU, tipo a periferia da cidade que fica em volta do centro. Os periféricos de entrada permitem que o usuário interaja com o computador, ou seja, tudo o que é interagido, o computador transforma em sinais elétricos que são digitalizados para a interpretação do processador. Portanto, os periféricos são o monitor, o teclado, o mouse, o fone de ouvido, o headset, o microfone
e entre outros. Tem muitas variações, tanto de mouse, teclado, também tem gente que usa, ao invés de usar monitor, usa televisão, tipo eu, e vai muito do gosto pessoal, mas basicamente periféricos são isso. Bem, agora está na hora da gente falar dos componentes principais, começando pela placa-mãe. A placa-mãe é uma folha multicamada de placa de circuito impresso que contém os trilhos condutores de cobre que conectam os componentes da placa-mãe uns aos outros. A placa-mãe e os dispositivos conectados são montados dentro da caixa do computador com a fonte de alimentação e sistema de resfriamento para formar o chassi do computador. Agora vamos para a CPU, Unidade de Processamento Central. O processador é responsável pelo processamento de dados, operações logísticas e computacionais. É uma parte principal do computador. Externamente, a CPU é uma pequena placa quadrada coberta com uma placa de metal na parte superior. É necessário usar uma capa de metal para proteger os microchips. A superfície inferior inclui um grande número de pinos. A CPU é instalada em um soquete na placa-mãe. Qualquer dispositivo de computação precisa de uma CPU. A CPU está conectada ao sistema da memória e aos dispositivos de entrada e saída. Agora, a memória de acesso aleatório. Memória RAM. A memória de acesso aleatório RAM, ou Memory Access Random, é a parte de um sistema de memória do computador que armazena o código da máquina executável, dados de entrada, dados de saída e dados intermediários processados pelo processador. A RAM é uma parte volátil do sistema de memória do computador. Os dados contidos na RAM do semicondutor são acessíveis e armazenados apenas quando a atenção é aplicada aos módulos de memória. Se a alimentação da RAM for desligada, as informações armazenadas na RAM serão perdidas. Agora a fonte. A fonte de alimentação vai ser basicamente o que vai fornecer energia à sua placa, e a partir daí ela vai ser distribuída para as outras peças. As fontes de alimentação para desktops fornecem saídas que variam de 300 watts até 1000 watts. A placa de vídeo, ou GPU, uma placa gráfica, adaptador gráfico, é um dispositivo responsável por enviar os dados processados para a tela do monitor como uma imagem gráfica. Uma placa gráfica consiste em uma placa com chips, coolers e conectores. Unidade de disco óptico. Esse é um dispositivo eletromecânico destinado a ler e gravar informações de e para discos ópticos utilizando um laser. Sistema de refrigeração do computador. Geralmente vai ser chamado de cooler. Qualquer parte do computador que consome energia gera calor. O dissipador de calor é um conjunto de sistemas de refrigeramento que consiste em uma série de tubos finos. É necessário para dissipar o calor do elemento que está sendo aquecido para a atmosfera. O ar que passa pelo dissipador de calor absorve o calor. A capacidade de calor é a quantidade de calor liberado absorvido por um objeto durante o aquecimento ou resfriamento. E agora, a caixa do computador, no caso o gabinete. A caixa do computador foi projetada para proteger os componentes internos de influências externas e danos mecânicos. Também é usada para manter a temperatura interna necessária e para proteger a radiação eletromagnética gerada pelos componentes internos. Espera. Eu sei que isso foi bem maçante, mas é porque não dá pra resumir tudo sei lá, em 2 minutos. É complicado, ainda mais quem não tem experiência pra poder resumir. Nossa, como isso aqui demorou! É isso, essa foi a segunda parte da videoaula de informática básica. O João falou um pouquinho sobre internet e eu falei sobre cada peça de um computador desktop padrão, tá ligado? O famoso microcomputador. Então, te vejo na terceira parte da videoaula, que vai ser sobre o software. E eu espero que toda a edição tenha compensado esse tempo todo que você ficou me assistindo. Então, vejo você na próxima videoaula. Falou!